Entregue-se a mim. At least I'm breathing. I know O que é mais forte para você? O amor por quem te criou ou preservar a tua dignidade? Brigitte olhava apavorada as chamas destruindo tudo. Algumas pessoas gritavam por ajuda, enquanto outras choravam vendo o pouco que possuíam ser engolido pelas chamas devastadoras. Brigitte viu sua casa destruída e o pavor tomou conta dela. Um grito desesperado saiu de sua garganta. Não, meu Deus! Onde está minha avó? Diante do fogo que consumia tudo pela frente, recordou-se de sua avó, cuidando dela com amor desde que nasceu. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e de se inscrever. Isso ajuda o canal. Obrigada. A sua casa, mais parecendo uma cabana, estava abarrotada de móveis antigos e uma infinidade de objetos que, apesar de sua idade, ainda possuíam valor para Brigitte. Mas o valor real, o que lhe dava sentido à vida, era a sua avó. A senhora já estava fraca e doente, e Brigitte sabia que ela não tinha mais muito tempo. Ela, por sua vez, não tinha tempo para lágrimas ou sonhos. Seu mundo era feito de suor e trabalho árduo, sempre no limite da sobrevivência. Brigitte lavava as poucas roupas que possuíam na bacia, os dedos afundados no sabão, quando a voz de sua avó ecoou da cama, uma voz fraca e quebrada. Brigitte, minha querida, você está se sacrificando demais por mim. A jovem levantou os olhos, seu rosto marcado pela tristeza, mas com a força de quem não pode se permitir cair. Eu faço por amor, vó. O que mais eu poderia fazer? Guilhermina sorriu, um sorriso melancólico que não alcançava mais seus olhos cansados. O amor é um fardo pesado, minha filha. Não deixe que ele te quebre. Mas Brigitte não tinha escolha. O peso da responsabilidade se estendia sobre os seus ombros como uma capa invisível, mais densa do que qualquer manto. Ela não sabia viver de outra maneira. O lugar onde Brigitte trabalhava era uma grande empresa onde ela fazia limpeza e conservação dos escritórios. No entanto, a empresa foi comprada por Enzo Valmont, um homem de presença magnética. Ele chegou à empresa em um dia nublado, com um terno impecável, seus olhos verdes como o mar de verão. Ele parecia ser um homem que dominava o mundo à sua volta, e quando os seus olhos se cruzaram com os de Brigitte, o mundo, ao menos para ele, pareceu parar. Ela, com seu uniforme de faxineira, seus olhos afligidos pela luta diária, olhou por um instante, mas logo desviou o olhar. Não queria ser mais uma das mulheres que o admiravam à distância, e ele, com sua aparência de príncipe encantado, tinha o poder de seduzir sem nem ao menos tentar. Enzo se aproximou de Brigitte com um sorriso ligeiramente provocador, uma sombra de interesse em seus olhos. Acho que posso contar com você para manter este lugar limpo, não é? Disse ele, sua voz suave, quase um sussurro, mas carregada de algo mais. Algo que ela não queria perceber.
Brigitte manteve o olhar firme. Meu trabalho é fazer o que me pedem, Sr. Valmont, nada mais. Mas Enzo, que não estava acostumado a ser ignorado, a viu de uma maneira que ninguém mais o fazia. Para ele, ela era diferente. Algo em seus olhos era quente, um calor que ainda não se deixava consumir. Ele queria que ela fosse mais que uma simples funcionária. Ele queria que ela se entregasse a ele. O dia que mudaria tudo chegou sem avisos. Uma notícia aterradora chegou até Brigitte. Várias casas no bairro onde morava com sua avó pegaram fogo, inclusive a dela. Brigitte correu pelas ruas, seus pés mal tocando o chão, como se o peso do mundo tivesse se concentrado naqueles poucos metros até sua casa. O ar estava pesado, carregado de fumaça, e o lugar ao seu redor parecia um cenário de pesadelo. O cheiro de queimado, denso e asfixiante, invadia suas narinas e a fazia sentir um nó no peito, uma sensação de pânico que ela nunca imaginara que fosse capaz de experimentar. À medida que se aproximava da rua onde morava, o som de sirenes e o vai-vem apressado de pessoas em pânico aumentavam. O vento levava com ele a cinza que cobria a rua como um manto fúnebre. Quando ela virou a esquina e viu que antes era seu lar, um grito estrangulado se formou em sua garganta, mas não conseguiu sair. Seus olhos se arregalaram e seu corpo parou por um instante, como se fosse incapaz de acreditar no que via. Agora ela estava ali, olhando atônita para tudo e sem entender nada. A casa que antes era o seu abrigo, o lugar onde ela e a avó haviam compartilhado risos e alegrias, agora era um esqueleto negro, uma estrutura carbonizada, praticamente irreconhecível. As paredes estavam retorcidas, como se a dor tivesse se impregnado em cada pedaço de madeira e tijolo. O telhado desabado se estendia como uma cicatriz no horizonte e a fumaça ainda subia, uma cortina escura que não queria se dissipar. O fogo havia devorado tudo com uma violência incompreensível. O chão estava coberto de cacos de vidros e pedaços de madeira que pareciam ter sido jogados como fragmentos de um sonho desfeito. A sensação de vazio que se apossou de Brigitte foi mais cruel que qualquer grito. O lugar que sempre significou segurança, amor, agora estava em ruínas. Com o coração acelerado, Brigitte avançou com passos trêmulos, forçando-se a não cair no abismo da desesperança. Ela procurou por qualquer sinal de vida, qualquer movimento, qualquer vestígio de sua avó. Ela precisava encontrá-la. Ela precisava garantir que, pelo menos, a sua avó estivesse viva, apesar de tudo. Então, como um eco distante da dor que ela sentia, ela a viu. Guilhermina estava sendo carregada por 2 paramédicos, seu corpo frágil coberto por um lençol branco, mas a pele de sua avó. A pele estava queimada, um redemoinho de dor visível. As mãos de Guilhermina estavam tão deformadas pela queimadura
que pareciam impossíveis de reconhecer. A dor física se refletia na expressão de desespero que Brigitte viu no rosto da avó, a boca aberta em um gemido quase inaudível. Brigitte sentiu como se o chão tivesse se aberto sob os seus pés. Sua avó, tão pequena e frágil, agora marcada pelo fogo. A imagem a cortava por dentro. Ela tentou correr até a avó, mas seus pés estavam pesados, como se o próprio ar ao redor dela tivesse se tornado denso demais. O medo de perder a única pessoa que ela ainda tinha a paralisava momentaneamente. "Vó!" gritou Brigitte, a voz embargada, uma mistura de terror e dor. As lágrimas começaram a cair, uma a uma, queimando sua pele quente, mas ela não as sentia. A única coisa que ela sentia era aquele nó aflito na garganta e o peito apertado, sufocando-a. Guilhermina, mesmo em sua condição debilitada, levantou os olhos para Brigitte, os olhos já sem brilho, mas com um lampejo de reconhecimento. Ela tentou sorrir, mas a dor era visível em cada linha de seu rosto. Seus lábios se mexeram como se quisesse dizer algo, mas as palavras não saíram. Brigitte se aproximou da cama improvisada, segurando a mão de sua avó, que estava quente e tremendo, as queimaduras deixando marcas profundas nas palmas. Ela queria gritar, queria pedir ajuda, mas tudo ao seu redor parecia tão vazio. A vida, que até então parecia incerta e cheia de obstáculos, de repente parecia ter se tornado um pesadelo implacável. "Você vai ficar bem, vó, vai ficar bem", Brigitte disse, a voz quebrada pela dor que se alojava em seu peito, um peso impossível de se carregar. Guilhermina apertou sua mão com a pouca força que restava e Brigitte soube, no fundo do seu ser, que ela estava lutando, assim como ela sempre lutara. A avó sempre fora guerreira e agora era a vez de Brigitte lutar. Mas, naquela hora, ela se sentiu impotente. Não tinha nada que pudesse fazer, nada além de chorar, de sofrer, de desejar que, ao menos, a dor de sua avó fosse mais fácil de suportar. Enquanto a ambulância partia, levando sua avó para o hospital público, Brigitte permaneceu ali, olhando as chamas que ainda consumiam o que restava das casas, sabendo que nada mais seria como antes. O mundo tinha desmoronado e ela não sabia mais como seguir em frente. Mas, mesmo no meio daquele abismo de dor, algo dentro dela se despertou. Ela sabia que faria o que fosse preciso para salvar sua avó, mesmo que isso significasse sacrificar suas próprias crenças, sua própria alma, sua própria honra. Ela não possuía mais escolha. Ela não possuía mais o que perder. A sala do hospital estava fria, muito mais fria do que Brigitte podia suportar. O som do monitor cardíaco que acompanhava os batimentos de Guilhermina
parecia ressoar como um eco distante, mesclando-se ao som da sua própria respiração ofegante. Ela estava ali, sozinha, com a dor cravada no peito e os olhos fixos na mulher que a amara desde o nascimento e a havia ensinado tudo o que ela sabia sobre o amor. Cada linha no rosto da avó era uma história de sacrifício, cada fio de cabelo grisalho uma memória compartilhada. Agora, Guilhermina estava ali, como um retrato de sofrimento, e Brigitte se sentia esmagada, impotente. Uma jovem que sempre se viu forte e capaz, agora submersa em uma maré de desespero. Desesperada, Brigitte se sentou ao lado da cama de Guilhermina, as lágrimas rolando por seu rosto, misturando-se com o suor da angústia. Ela não podia pagar os tratamentos médicos. O hospital público não possuía condições de oferecer o cuidado necessário. Quando Enzo soube do ocorrido, foi até ao hospital. Os olhos de Brigitte se fixaram na figura de Enzo, que apareceu como se fosse um anjo, oferecendo-lhe uma solução. Ele foi ao encontro de Brigitte, elegante como sempre, seus olhos frios, mas atentos, observando a angústia dela. Eu posso ajudá-la, Brigitte, ele disse com um tom que fazia a promessa soar mais como uma negociação, mas em troca de algo. O que ele estava dizendo era claro, mas Brigitte se recusava a entender. O preço que ele queria cobrar parecia um sacrifício além de tudo o que ela poderia suportar. O que você quer de mim? Ela murmurou, as palavras saindo com a garganta apertada. Enzo se aproximou mais e a sua presença era impositiva, como se ele fosse a única opção. Seus olhos, geralmente tão cheios de confiança, agora mostravam uma suavidade perigosa. Você, entregue-se a mim, Brigitte, e assim eu cuidarei da sua avó. Só assim ela terá a chance que merece. Aquelas palavras perfuraram o coração de Brigitte como uma lâmina afiada. O que ele estava pedindo? Era um preço tão alto que ela mal podia compreender. Não, a palavra saiu quase em um suspiro, mas dentro de sua alma a luta estava apenas começando. Ela se levantou da cadeira, caminhou até a janela do hospital e olhou para o lado de fora. A cidade estava envolta em uma névoa fria, o céu carregado de nuvens densas, refletindo a escuridão que agora parecia tomar conta de sua alma. O que fazer? Seu olhar se fixou na rua, mas sua mente estava longe, viajando através das memórias, tentando encontrar uma solução que fosse digna, que não a fizesse se sentir suja, corrompida. Sua honra, seu valor mais precioso, parecia se desfazer diante da sua necessidade de salvar a única pessoa que ainda lhe dava alguma razão para viver. Ela sabia que, se aceitasse a oferta de Enzo, sua vida mudaria para sempre, mas o custo disso seria alto, um custo que ela não sabia se conseguiria pagar. Ela sentiu o coração apertar. O amor que ela possuía por sua avó era o único amor que ela conhecia como verdadeiro. E Guilhermina, ela era tudo. Se a avó morresse por não receber o tratamento necessário, seria o fim. Mas
Como ela poderia fazer isso? Como poderia se entregar a um homem como Enzo? Um homem que nunca viu como algo além de um corpo para satisfazer seus desejos? Não, a rejeição foi quase instintiva. Ela não era essa mulher. Ela não se venderia. Ela sempre fora mais que isso. Seus valores a definiram sempre. Ela acreditava em algo mais profundo, mais genuíno, mais puro, o amor. Mas enquanto ela olhava para sua avó ali, tão frágil e sofrendo, uma voz interna começou a se fazer ouvir, suave como uma brisa fria, mas cada vez mais insistente. O que mais você pode fazer, Brigitte? A dúvida entrou como um veneno sutil. O que mais você tem além de seu corpo? A batalha dentro de Brigitte era selvagem, como um furacão que a consumia de dentro para fora. Onde ela errou em proteger a sua avó até aquele dia? Será que a vida realmente se resumia à sua honra? Se a pessoa mais importante em sua vida estivesse morrendo sem chance de recuperação? Seus princípios, suas crenças estavam sendo desfeitos pelo peso da realidade. Será que os valores morais realmente valiam a pena quando uma vida estava em jogo? O seu corpo jovem e bonito seria passageiro, mas o amor pela sua avó era eterno. Ela tentou afastar o pensamento. Não, a sua dignidade era muito importante para ela. Mas a sua avó não era mais? Sim, muito mais. Mas a dor da impotência corroía cada parte do seu ser. Se recusasse, a sua avó morreria. Não havia dúvida. Era uma verdade cruel, uma verdade difícil de engolir. E se aceitasse? O que isso diria sobre ela? Ela se veria como uma mulher entregue, uma mulher corrompida, uma mulher que sacrificou a si mesma, seus princípios, seu orgulho. Mas sua avó, sua amada Guilhermina, ainda teria chance. Brigitte se encostou na janela, fechando os olhos por um momento. O som do ventilador ao fundo parecia se confundir com seus próprios pensamentos. Ela sentiu um peso na boca do estômago, uma sensação de que estava se afundando em um abismo profundo. Não sabia se estava tomando a decisão certa, mas cada vez mais, sua única certeza era que a dor da perda seria maior que a dor de ceder aos caprichos sexuais de Enzo. Era isso? Seus valores, sua honra, a vida simples que ela construíra. Tudo isso parecia tão pequeno diante daquilo que estava perdendo. Ou, talvez, aquilo que poderia perder se não tomasse uma atitude. Era isso mesmo? Era isso que ela estava disposta a fazer? Ela sempre acreditou que o amor era algo que não se negociava, algo que deveria ser vivido de maneira pura. Mas o amor, naquele momento, estava em perigo. O que ela poderia dar para salvar alguém que significava mais do que sua própria vida? Daria a própria vida. A decisão se arrastava como uma ferida aberta, e ela sabia que, uma vez tomada, não haveria retorno. Ela olhou para a cama do hospital onde sua avó estava e sentiu o peso da responsabilidade.
Nada importava mais do que salvar a vida de Guilhermina. Ela respirou fundo, um suspiro de resignação, e a dor do momento apossou do seu peito como uma maré. Sim, ela aceitaria. Sua honra, seus valores, tudo o que ela acreditava ser certo, agora parecia ser apenas uma sombra diante da vida de sua avó. Ela não teria escolha. Com os olhos fechados, Brigitte murmurou para si mesma como uma oração que não queria fazer, mas que não podia evitar. Eu farei até o impossível para salvar a minha Guilhermina. E assim, com uma dor imensa no coração, ela soube, com uma clareza cruel, que a decisão estava tomada. Ela se entregaria a Enzo não por ela mesma, mas pela única pessoa que realmente importava. Finalmente, com o coração quebrado, com os olhos marejados de lágrimas e resignação, Brigitte olhou para Enzo, que aguardava a resposta dela em um canto da enfermaria. Eu aceito, ela disse, a voz trêmula, quase inaudível. Enzo, por um momento, ficou parado, como se não esperasse tal entrega. Mas seu sorriso se alargou e ele estendeu a mão, como quem celebra a vitória. Você não vai se arrepender, Brigitte. Eu cuidarei dela. E agora você será minha. Tomarei as providências imediatamente. Só te peço uns dias para eu presenciar uma pequena melhora de minha avó e cumprirei o combinado. Eu entendo. E agora darei alguns telefonemas urgentemente e pedirei que removam a sua avó para um hospital particular que trata exclusivamente de pessoas com esse quadro clínico. Cerca de 1 hora depois, Guilhermina estava sendo tratada por uma equipe de especialistas em queimaduras. Enzo acompanhou todo o tratamento de Guilhermina e dispensou Brigitte do serviço para que ela acompanhasse a avó no hospital. Por sempre receber a visita de Enzo no hospital, Guilhermina lhe apelidou meu neto, o que deixava Brigitte enciumada e Enzo feliz. 1 mês e meio depois, Guilhermina recebeu alta, indo morar em um apartamento que Enzo comprou para elas. Chegou a grande noite, tanto esperada por Enzo, e tudo estava preparado para o momento especial. Brigitte chegou no apartamento dele pontualmente, porém era visível que ela tremia de medo e vergonha. Entretanto, cumpriria a sua palavra. Depois de um jantar à luz de velas, Enzo se aproximou dela e disse: Eu sonhei com esta noite durante esse tempo todo e agora a terei em meus braços. Ele a abraçou, alisando-a, enquanto encostava o seu corpo contra o dela. Por um momento, a vontade de Brigitte era de se afastar, mas se lembrou do acordo e se manteve no lugar, esperando as mais loucas carícias dele. Ele a beijou suavemente, temendo que ela se afastasse com medo, mas não o fez. Manteve os lábios juntos ao dele. Enquanto isso, a mão de Enzo passeava pelo corpo trêmulo de Brigitte. Ele lhe abriu a blusa sem olhar os seus peitos, limitando-se a sentir o prazer do momento. Lentamente, olhou-a examinando a suave pele que ia de sua garganta ao ombro e logo mais abaixo, a seus peitos perfeitos,
desejando-os ter em suas mãos, senti-los com prazer. Um gemido escapou por entre os lábios dele e, com um beijo impetuoso, apertou o corpo dela contra o seu. Queria tocá-la mais, queria sentir a sua pele junto à dele. E então gemeu, uma suave súplica. Eu a quero, Brigitte, como nunca desejei uma mulher em minha vida. Brigitte não queria sentir a sensação prazerosa que subitamente lhe acometeu e, sem controle dos próprios sentimentos, gemeu baixinho. Brigitte suspirou ao sentir o prazer. Essa nova sensação a deixou zonza. Nesse momento, Enzo a segurou com seus braços fortes e a levou para o leito. O vento da manhã trazia consigo um aroma suave de flores do campo, quase como um sussurro de liberdade que entrava pela janela aberta do quarto. Brigitte estava deitada na cama, com os olhos fechados, tentando encontrar algum alicerce em si mesma. A luz suave tocava sua pele, mas não conseguia iluminar a escuridão que habitava seu peito. Ela sentia, em cada fibra do seu ser, o peso do acordo feito, a troca que a havia levado a este quarto luxuoso e a este homem que agora ocupava não apenas o seu corpo, mas também a sua mente. Enzo, por outro lado, estava parado perto da janela, observando a cidade que se espalhava lá embaixo. Seus ombros largos, o olhar intenso e distante. Ele parecia ser o próprio reflexo de algo que Brigitte ainda não compreendia completamente. Ele havia conquistado o que queria, mas não de maneira simples. Mas uma dúvida permanecia na mente de Brigitte, pois os dias em que ele a acompanhou no hospital e o modo como agiu com ela durante a noite inteira fizeram parecer que ele não queria apenas o prazer fugaz, a conquista momentânea de um corpo alheio. Ele queria algo mais, algo que não podia ter sido exigido ou barganhado. Ele queria a verdade de Brigitte, queria conhecê-la em sua totalidade. Brigitte levantou-se lentamente da cama, os passos hesitantes, como se o chão fosse incerto sob os seus pés. Ela olhou para ele, mas não disse nada. As palavras estavam presas em sua garganta, como se uma maré de sentimentos conflitantes a afogasse. Enzo se virou para ela, seu olhar agora tão penetrante quanto a luz da manhã que invadia o quarto. Ele se aproximou, passos decididos, mas suaves, como se temesse quebrar alguma coisa frágil entre eles. Brigitte, disse ele, a voz profunda e carregada de algo que ela não sabia identificar. Era um misto de carinho e necessidade. Você não precisa sentir vergonha do que aconteceu. Eu quero mais de você do que isso. Ela desviou o olhar como se procurasse algo distante para se agarrar. Não sei o que você quer de mim, Enzo. O que eu fiz foi por necessidade. Não foi uma escolha, foi uma barganha. Enzo deu um passo à frente, tocando suavemente o rosto dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. A intensidade do olhar dele era como uma chama que queimava, mas também aquecia. Eu não vejo apenas o que você fez. Eu vejo você, Brigitte. Vejo a mulher que se esconde tanto atrás dessa dor.
Quero conhecer a mulher que você é, além das cicatrizes que carrega, além das barreiras que construiu. Brigitte engoliu em seco, sentindo o coração bater mais rápido. Era a primeira vez que alguém via algo além de sua vergonha, alguém que parecia querer a verdade dela, por mais amarga que fosse. Ela deu um passo para trás, com as mãos tremendo. Eu sou só isso, Enzo. Só uma troca. Você não entende. Eu entendo mais do que imagina. Ele avançou agora, mais perto, quase a tocando, e as palavras saíram de seus lábios com uma suavidade devastadora. Você não precisa se entregar a mim por obrigação. Você precisa se entregar a si mesma primeiro. Só assim você poderá me dar o que tenho implorado de verdade. Eu não quero só o seu corpo. Eu quero o seu coração. O silêncio entre eles era pesado, como uma carga que ninguém sabia como aliviar. O desejo que Brigitte começou a sentir por ele, devido ao carinho e à atenção que ele deu a ela e à sua avó, entrelaçava-se com a dúvida, a vergonha e se misturava também com a curiosidade. Dessa maneira, algo dentro dela começou a quebrar. A barreira que ela havia erguido para se proteger parecia estar cedendo diante da força silenciosa de Enzo. Ela fechou os olhos, sentindo uma lágrima escapar. Eu não sei mais quem sou, Enzo. Tudo o que eu fiz, tudo o que você me deu, é confuso. Ele olhou para ela com amor, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você é a mulher que me faz querer ser melhor. Não é confusão, Brigitte. É a descoberta de algo que, até agora, você se recusa a aceitar. Para mim, você é mais do que pensa ser. Com um suspiro profundo, ela levantou os olhos para ele, seus olhos marejados, refletindo uma tormenta interna. E o que você quer de mim, Enzo? O que quer que eu seja? Enzo, agora com uma expressão de sensibilidade profunda, colocou a mão no braço dela, sentindo o calor de sua pele, como se quisesse sentir sua alma. Eu não quero uma troca. Eu quero a sua verdade, a sua dor, sua entrega. Beatriz olhou para ele como se ele fosse uma janela para algo que ela temia, algo que não sabia se queria ver. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia algo novo nascer dentro dela. Uma chama de esperança que não sabia que ainda tinha. Ela sussurrou, sua voz quebrando. Eu tenho medo, Enzo. Medo de me perder em você e de perder a mim mesma. Ele sorriu suavemente, como se entendesse cada palavra não dita. Eu não vou te perder, Brigitte. Eu vou te encontrar. E então, sem mais palavras, ele a puxou suavemente para si, a envolveu em seus braços e dessa vez ela se entregou a ele não como uma barganha, mas como uma escolha. Não foi apenas o corpo que ela deu, mas algo mais profundo. Ela deu a ele sua confiança, sua fragilidade. Ela se entregou a si mesma, permitindo-se amar, permitindo-se ser amada. O quarto estava em silêncio, exceto pelo som dos seus corações batendo
em uníssono. Ambos estavam perdidos um no outro, mas naquele instante, perder-se juntos parecia ser o único caminho possível para encontrar a verdade de seus sentimentos. E a verdade que encontraram foi o amor. No dia seguinte, Enzo pediu a Guilhermina a mão de Brigitte em casamento. Guilhermina, com a sabedoria que é peculiar aos que já vivenciaram muitas coisas nessa vida, disse: "Pensei que você não fosse pedir a minha neta em casamento, Enzo. Eu sabia que vocês se amavam. Apesar de enxergar pouco, senti o amor entre vocês." Os dois sorriram com a fala da anciã. E assim, Brigitte respondeu às suas inquietações mais angustiantes. O que é mais forte? O amor por quem te criou ou preservar a tua dignidade? Ela descobriu que o amor é mais poderoso do que qualquer coisa nesse mundo.